Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para os ouvintes e para quem acompanha por imagens do CBN Brasil. Bom, Vera, o que temos hoje é sobre essa novela aí do programa de corte de gastos, ou do pacote, ou como quer que seja. O que temos hoje é que o ministro Haddad disse que nós teremos uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que pelo menos parte da medida será através de uma PEC, e aparentemente a data seria, o pacote seria apresentado ao Congresso a partir de novembro, e a ministra Tebet disse que não vai mexer em direitos, enfim, a coisa não tem data certa ainda, Vera. Pois é, está bem desencontrado de informações, né, Sardenberg? Porque todo o alvoroço do mercado que fez com que o dólar fechasse a 5,76 ontem foi pelo fato de que o ministro disse que não havia uma data para essas medidas serem apresentadas, o que foi considerado um retrocesso em relação ao que ele e a Simone Tebet vinham dizendo. Aí hoje, desde cedo, eles estão num esforço para tentar consertar. O ministro e também os outros integrantes ali do Palácio e da equipe econômica estiveram com o presidente na noite de ontem, no Alvorada, reforçando a importância de se apresentar essas medidas e de mostrar a rigidez do arcabouço fiscal, o compromisso do governo com ele, e aí hoje essa série de declarações para tentar reposicionar e recolocar, dando, enfim, uma data, pelo menos indicativa, do mês de novembro, e o que seria o pacote. Se precisa mexer, fazer por PEC, aí a gente pensa que vai mexer em coisas que estão consolidadas na Constituição, ou seja, as vinculações, alguns direitos ou o próprio sentido do arcabouço, e sendo que o arcabouço não foi feito por PEC, o próprio arcabouço não foi feito por PEC. Então, isso também foi considerado ali estranho. Enfim, as informações estão truncadas, elas estão vindo em pílulas e elas mostram uma tentativa da equipe econômica de mostrar que está atuando, mas também deixam muito claro que o presidente ainda não bateu o martelo em relação a nada. E isso certamente vai levar a que o mercado siga precificando essa situação. Veja que o dólar chegou aí a 5,79, diante das declarações dele recuou para o patamar altíssimo de ontem, que é o maior desde março de 2021, e não dá sinais de que vai cair mais consistentemente, porque se está à espera não do olha, vai vir alguma coisa, vai vir algo, mas das medidas, efetivamente. O ministro ficou meio bravo, falou, as pessoas reclamam até do jeito que eu falo, agora se escreve no jornal até a respeito do... Mas realmente a postura dele de ontem, eu comentei isso no Viva Voz da tarde, Sim. Era de alguém que está tendo muita dificuldade em convencer o presidente da necessidade. Ele ficou irritado com a coisa da cobrança de ser um pacote ou não, com a coisa do prazo, e ele estava desanimado e irritado. Então, essas coisas também são sentidas pelos agentes econômicos quando eles têm de fazer preço, né? E a declaração dele foi infeliz, né? Ele dizia, olha, não tem data, enfim, era exatamente o que ele não podia dizer, né? Exato, porque eles vinham falando o contrário, que logo depois da eleição iriam apresentar alguma coisa, principalmente a Simone Tebet, nessa coisa, temos de ter coragem, nós temos de enfrentar os gastos, então vinha numa linha, e quando ele fala não tem data, parece que o presidente mandou sentar em cima. E aí todo o esforço de hoje é no sentido contrário, olha, houve uma nova reunião, as medidas, eles não gostam que chame de pacote, mas a gente fica até sem saber como chamar se não é um pacote, já está com a área jurídica, como a Miriam deu furo logo de manhã informando, enfim, eles vêm correr atrás para dizer, olha, não é que a gente sentou em cima, é que a coisa vai sair, está para sair. Então podia ter dito isso ontem, não precisava dizer que não tinha uma data, né? As medidas estão sendo ultimadas, elas estão passando por uma análise jurídica, era uma declaração bem melhor
do que dizer que não tem data, porque assim você joga um grau de incerteza para quem está olhando para isso enorme. E foi o que aconteceu, né, com aquele desespero. O que você ouve muito na equipe do ministro não adianta, qualquer coisa que ele falar, o mercado vai precificar, porque estão de má vontade com o ministro. Mas não é exatamente isso, é porque realmente os gastos estão muito pressionados. Em mais 1 ou 2 anos, as despesas obrigatórias vão consumir quase todo o espaço fiscal que existe para outros investimentos, e o governo precisa dar uma resposta para isso, até para conseguir o grau de investimento do qual fala toda hora, que quer que o Brasil volte a ter, etc., precisa dar uma resposta a isso. Então, acho que eles perceberam que a fala de ontem foi infeliz, e aí não adianta culpar a imprensa, e estão tentando consertar. Mas ainda existe uma incerteza muito grande em relação ao que está por vir, até por essa questão de ser uma proposta de emenda à Constituição. Então, certamente estão mexendo com coisas que já estão dentro da Constituição, se tem a necessidade de ter uma PEC. E do jeito que está a situação, né, Vera, o mercado, digamos assim, os meios econômicos e também nos meios políticos, vai aplicar uma análise muito meticulosa do que sair, né? E se não sair uma coisa, digamos, consistente, o cenário piora ainda mais, né? Veja que esse mesmo mercado e os agentes econômicos foram razoavelmente compreensivos lá na época do arcabouço, porque ele não era lá uma Brastemp, mas todo mundo falou, serve, vamos com esse mesmo. E aí o ministro teve 1 ano de tranquilidade, de folga, uma certa confiança do mercado. Depois saiu a tributária, saiu um monte de coisa, ele conseguiu navegar bem. Mas esse ano a coisa está tão travada, ele deu passos ali tão erráticos, e a coisa da explosão das despesas foi tão evidente, e aí eles mesmos tomaram a iniciativa de já rever o próprio arcabouço menos de 1 ano depois dele entrar em vigor, que esse voto de confiança foi sendo gasto, e agora a gente está no sentido contrário, de uma desconfiança que talvez seja até excessiva, mas não é só por má vontade, é porque os gestos, os sinais todos do Lula e da equipe econômica foram muito erráticos em 2024. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, Sarda. Até mais tarde no Viva Voz e até amanhã aqui no CBN Brasil.